Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre sistemas lineares. É uma aula bem teórica e o objetivo dessa aula, na verdade, é meio que conectar tudo que nós já estudamos anteriormente de matrizes, sistemas lineares em alguns teoremas, que seria um resumo de toda a teoria estudada até agora. Então, um primeiro grande teorema da aula de hoje é o seguinte: dado um sistema linear da forma AX igual a B, existem três possibilidades quando a gente se refere ao conjunto solução. Ou o conjunto solução é único, ou é impossível resolver, ou existem infinitas soluções. Acho que seria interessante explicar melhor esse teorema. Em caso de verdadeiro, esse teorema está dizendo o seguinte: que se você encontrar duas soluções para o seu sistema linear, bem, automaticamente você vai ter infinitas soluções. Então, o conjunto solução nunca vai ser assim, duas soluções. Ou, por exemplo, x igual a 5 e x igual a menos 6, pensando assim, x igual a 5 e y, pensa esse x como xy, né? X igual a 5, y igual a 6 e x igual a 0 e y igual a 4. Isso nunca vai acontecer. Se você encontrar duas soluções, automaticamente você tem infinitas. Como a gente já viu exemplos de sistemas lineares que possuem uma única solução, também não é difícil construir exemplo de um sistema linear que seja impossível. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou forçar uma situação onde não ocorra nem a primeira condição, nem a segunda condição, e aí vamos observar que automaticamente a terceira condição será satisfeita. Então eu vou provar esse teorema. Deixa eu fazer uma pequena divisão aqui no quadro. Então a prova consiste no seguinte: vamos considerar aqui x1 e x2 soluções desse sistema que eu vou chamar de estrela aqui. Soluções de estrela. Então é o seguinte, primeira observação, né? Ao você considerar essas duas soluções. Quando você faz a x2 menos x1, x2 menos x1, o que eu estou querendo dizer? Quando você troca o x por x2 menos x1, bem, o resultado disso é a mesma coisa que ax2 menos ax1. Só que como x1 e x2 são soluções do sistema estrela, isso é igual a b e isso é igual a b, e b menos b dá zero. Então, primeira observação é isso. Próxima observação é que se você chamar, por exemplo, xn igual a x1 mais n vezes x2 menos x1, ou seja, você considera xn essa expressão, bem, quando você troca o xn aqui, então quando se faz a vezes xn, qual é o resultado disso? Bem, isso é a mesma coisa que a vezes x1 mais n vezes x2 menos x1, aonde n é qualquer número real. Eu não vou escrever aqui pelo fato do quadro ser pequeno, mas a gente trabalha dessa maneira. Na hora que você aplica as distribuições, aqui vai ficar a vezes x1 mais n vezes a x2 menos x1, a vezes x1 mais a vezes isso tudo, n é um número real, você joga para fora. O que acontece? A vezes x2 menos x1 a gente viu que dá zero, então isso aqui dá zero. A vezes x1, por ser solução, isso quer dizer que isso é igual a b. B mais zero é igual a b. Então isso implica que a vezes xn é igual a b para todo n
número real. Então, para qualquer n número real, você encontrou uma solução do seu sistema estrela. Se isso está acontecendo, então a quantidade de soluções que atende a essa condição seria a quantidade de números que existem dentro da reta real. Mas como são infinitos números, então automaticamente são infinitas soluções. Ou seja, ao você supor que tem pelo menos duas soluções distintas, eu não escrevi aqui, mas desde o início eu estava considerando isso. Então, ao você supor desde o início que você tem duas soluções distintas, você automaticamente cria infinitas soluções. Não precisa decorar a memorização, decorar aqui a demonstração. O objetivo dessa demonstração aqui é mais para validar esse teorema. Claro que a demonstração desse teorema, se você entender bem, ajuda muito lá na álgebra linear na hora de você construir algumas contas. Mas por enquanto, como aqui é um curso introdutório de geometria analítica, então o que eu gostaria que vocês pegassem aqui como essência é que todo sistema linear ou possui uma única solução, ou possui infinitas soluções, ou é impossível. Existe mais um teorema que é bastante útil para analisarmos o conjunto de solução de sistemas lineares, e esse teorema a gente vai amarrar com tudo que a gente já estudou anteriormente. Então vamos a este teorema. Teorema. Então, quando você tem uma matriz n por n, ou seja, que A é uma matriz quadrada, então todas essas afirmações são equivalentes. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, você tem o determinante de uma matriz A. O determinante de matriz A pode ser igual a zero, pode ser diferente de zero. Existem situações onde isso é verdadeiro, existem situações onde isso é falso. Se esse teorema for verdadeiro mesmo, então isso significa o quê? Que quando você pega uma matriz e você sabe que o determinante dela é diferente de zero, então automaticamente ela vai possuir todas essas propriedades. Mais ainda, se o determinante de A for igual a zero, ou seja, se não cumpre isso aqui, então não vai cumprir nada do que está aqui. Eu acabei de perceber aqui que eu esqueci de colocar mais uma informação, que é equivalente a tudo que eu citei aqui, quer dizer que A é inversível. Então, observe o quão poderoso esse teorema é. Se você tem uma matriz n por n, você sabe que o determinante dela é diferente de zero, então você sabe que a matriz possui inversa. Se a matriz possui inversa, esse sistema AX igual a zero possui apenas a solução trivial. O que significa a solução trivial? É você fazer o x igual a zero. Então, se aqui tiver x, y, z, você faz x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Então, se A, por exemplo, é uma matriz que possui inversa, ou que o determinante é diferente de zero, então você tem uma única solução, que é a solução trivial. A forma escalonada da matriz A, ou seja, você consegue escalonar a matriz A até torná-la matriz identidade. A matriz A é um produto de várias matrizes elementares, e para cada sistema da forma AX igual a B, a solução é única, o que é razoável, né? Porque aí a solução vai ser o quê? X igual a, multiplica A menos 1 dos dois lados, A menos 1 vezes B. Você ainda consegue expressar a cara dessa solução. Então, esse teorema, ele tem uma grande importância para a nossa teoria, e eu vou reservar as aulas de exercício para explorar ainda mais esse teorema, mas ter domínio dessas afirmações equivalentes ajuda e muito a simplificar as nossas contas. Então é importante ler com calma, observe lá a demonstração em algum livro de álgebra linear, qualquer coisa, posso até gravar uma aula extra explicando a demonstração, mas para efeito de um curso introdutório, pelo menos entenda o que está escrito. Entenda que você pode explorar essas informações a seu favor. Então, se você quiser rapidamente identificar se a matriz possui inversa, pode ser que o determinante dela te ajude, porque aí você calcula o determinante. Se for diferente de zero, possui inversa.
Se for igual a zero, não possui inversa. Então, às vezes o determinante da matriz fica mais rápido de calcular, então você consegue resolver esse problema na hora. Ou ainda, você, por exemplo, na hora de escalonar a matriz A, se você tem uma linha nula, automaticamente o determinante é igual a zero, automaticamente a matriz não possui inversa. Lembrando que é um sistema, a matriz é a n por n, então esse sistema teria n equações e n incógnitas, e aqui é a mesma coisa, n equações e n incógnitas. Mas aí já dá para perceber, né, que se você tem um sistema n por n, você vai reduzindo e transforma numa matriz de identidade, a solução fica nítida. Se porventura tiver uma linha nula, você vai ter variáveis livres. Então esse teorema é extremamente rico e eu vou deixar para nossas aulas ao vivo, para quem é da minha turma no IFES, da Engenharia de Minas, a gente vai reservar umas 2 aulas de exercício só para explorar esse teorema. Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.